Oi, gente, então continuando a aula 8, nós vamos ter aqui, né? Nós sabemos que nós temos então o Aleph 0, e esse Aleph 0 é o número cardinal, não é o número cardinal que corresponde, digamos, à cardinalidade dos naturais, tá bom? Então, quer dizer, todo conjunto que estiver em bijeção com os naturais, ele tem cardinalidade enumerável, tá? Essa Aleph 0 é o enumerável. Logo após a cardinalidade Aleph 0, nós temos partes dos naturais. A cardinalidade disso aqui, isso aqui é Aleph 0, isso aqui é 2 a Aleph 0, tá bom? Então nós vamos colocar aqui 2 a Aleph 0. Poderia continuar fazendo partes das partes dos naturais, certo? Isso aqui vai ter também uma cardinalidade, não? Que vai ser o quê? 2 a 2 Aleph 0. Então, 2 a 2 Aleph 0. E assim nós vamos poder continuar. A cardinalidade 2 a Aleph 0 é chamada de cardinalidade não enumerável, tá bom? E isso aqui, há uma pergunta que se coloca, a pergunta feita pelo Cantor é: será que nessa, digamos, nessa sequência de números transfinitos, né, isso aqui são os números transfinitos, será que nessa sequência dos números transfinitos nós vamos poder afirmar, será que nessa sequência de números transfinitos nós vamos poder afirmar que o 2 a Aleph 0 é igual ao Aleph 1? Quer dizer, se você tem aqui os Alephs, né, Aleph 0, será que o sucessor imediato de Aleph 0 é o Aleph 1? E do Aleph 1 o sucessor imediato é o Aleph 2? E assim vai? Será? A tese, né, a hipótese, na verdade, segundo a qual 2 a Aleph 0 é igual a Aleph 1, isso aqui recebeu o nome de hipótese do contínuo. Essa hipótese do contínuo, o Cantor defendia, né? Defendia a hipótese do contínuo. A hipótese do contínuo, então, nos diz que, olha, quando você pega aqui a hierarquia, digamos, dos números transfinitos, o 2 a Aleph 0, isso aqui, na verdade, é o Aleph 1. E mais, né? Não há ninguém aqui entre o Aleph 0 e o Aleph 1. Não há ninguém. Não há, digamos, nenhuma cardinalidade intermediária entre o enumerável e o não enumerável, né? Sobretudo aqui nesse caso específico do Aleph 0 e Aleph 1. É claro que essa hipótese do contínuo pode ser generalizada aqui para todos os Alephs, né? Você pode fazer isso. Então, digamos, a hipótese generalizada do contínuo vai dizer o seguinte, vamos colocar aqui, chamar isso aqui de I, né? Então, a hipótese generalizada do contínuo vai dizer o seguinte, olha, qualquer Aleph I mais 1 vai ser igual a 2 a Aleph I, né? Então, quer dizer, o Aleph 1 é o sucessor de Aleph 2, de Aleph 0, o Aleph 2 é o sucessor de Aleph 1, e assim isso vai continuar até chegar aqui no Aleph ômega 0, e aí isso continua com ordinais, né? São ordinais, eu não falei sobre isso, mas logo eu vou ler uma carta que o Cantor escreveu para o Dedekind e nós vamos voltar a isso aqui. Então é essa situação que nós temos, né? Nós temos lá os números transfinitos, né? Esses aqui são os números transfinitos, né? Esses números transfinitos, eles denotam, eles representam cardinalidades
dos conjuntos, né? Então nós vamos ter os números transfinitos representando a forma que esse conjunto apresenta os seus elementos, né? Então é interessante porque os números transfinitos você vai poder pensar que cada Aleph desse aqui é um infinito atual, né? Essa ideia do infinito atual, ela é muito interessante. Ela aparece, ela não tem nada a ver exatamente com essa discussão, mas o infinito atual é aquele infinito que está todo dado, né? O infinito que está presente 100%. Então, por exemplo, quando você escreve algo assim, denotando o conjunto dos reais, você pode falar, isso aqui é o infinito atual, porque ele está todo ali dado, né? Você sabe o conjunto, quais são os seus elementos. Quando eu escrevo isso aqui, Aleph 0, isso aqui também é o infinito atual, né? O infinito potencial, ele aparece quando você sempre precisa completar o processo, quando o infinito não está todo dado, né? Sempre fica faltando algo para você colocar ali. Então, esse balanço entre o infinito atual e o potencial, ele acontece. Há muita discussão sobre isso também em filosofia da matemática e em metafísica mesmo, né? Então vejam aqui o seguinte, nós vamos poder dizer que quando nós temos aqui uma cardinalidade, né? Um número cardinal Aleph 0, isso aqui se refere ao discreto, né? Aquilo que é discreto, ao passo que Aleph 1 e os seus sucessores, isso aqui se refere ao contínuo, né? Então, como exemplos de cardinalidades discretas, nós vamos colocar aqui os naturais, vamos dizer os primos, né? Os primos, os inteiros, os racionais, né? São todos conjuntos enumeráveis, tá? Ao passo que aqui no contínuo nós vamos colocar, vamos dizer aqui, nós vamos ter os reais, né? As partes dos naturais. Aqui também temos o intervalo fechado 0,1. Isso aqui é qualquer intervalo, né, na reta real, tá? Isso é um contínuo. Então a ideia é o mundo que nós estamos, os eventos são contínuos, né? São contínuos. Se nós fôssemos pensar, nós não vivemos em um universo discreto. O universo, ele é contínuo, porque nós podemos pensar isso aqui como uma sequência do espaço-tempo, né? Que poderia ser representada por cardinalidades não enumeráveis. Agora, deixe-me ler aqui a carta que o Cantor... Isso aqui é um livro, tem vários textos aqui, né? From Frege to Gödel. Isso aqui é um livro editado por Van Heijnoort. Esse livro aqui tem muito material interessante. Então vamos ler uma citação do Cantor. Eu vou ler, na verdade, um trecho aqui da carta e vou fazer uma citação. Que é o seguinte, a carta que ele escreve para o Dedekind. Diz o seguinte para o Dedekind. Como você sabe, muitos anos atrás, eu cheguei em uma sequência bem ordenada de cardinalidades, ou números cardinais transfinitos, os quais eu chamei de Alephs. Daí ele escreve essa sequência de cardinais. Então ele coloca assim, Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, Aleph, ômega 0, por aí vai. Voltando aqui, Aleph 0 significa a cardinalidade dos conjuntos enumeráveis no sentido natural. Então, objeção com os naturais, tá? Aqui significa conjuntos que você pode fazer uma função objetora entre eles, e os conjuntos
e os naturais. Aleph 1, voltando aqui, Aleph 1 é o próximo número cardinal. Quer dizer, depois de Aleph 0 temos o Aleph 1. E, considerando a hipótese do contínuo, o Aleph 1 é 2 a Aleph 0, né? Tá? Voltando ao texto, Aleph 2 é o próximo maior, depois de Aleph 1, e assim por diante. Aleph ômega 0 é aquele que segue todos os Alephs Nis, Alephs Ni, e é igual a, ele escreve aqui o seguinte, limite de Aleph Ni com Ni tendendo a ômega 0, isso aqui é o Aleph ômega 0. Então, esse Aleph é ômega 0. Quando você vai aproximando o Ni aqui do ômega 0, né, isso aqui é um ordinal, é o símbolo ordinal dos naturais, digamos assim, né? Quando você vai aproximando, quanto mais você aproxima, chegando bem próximo do ômega 0, de tal forma que esse Ni vai tendendo ao ômega 0, você vai ter, claro, uma abstração, usando o conceito de limite, o Aleph ômega 0. E aqui você vai depois continuar, vai adicionar mais um, não sei o que, até fazer toda a hierarquia, né? Então esse texto aqui do Cantor, na verdade, essa carta do Cantor tem muitas passagens interessantes, é uma carta curta, né? O sistema de todos os Alephs é ordenado de acordo com a magnitude, né? Então, aqui ele vai construir, depois vai adicionar o Aleph ômega 0 mais 1, e isso aí vai, tudo bem. Certo. Essa teoria do Cantor, né, dos números transfinitos, isso é interessante para a gente pensar, por exemplo, quando eu digo que eu tenho infinitas propriedades, eu estou falando de qual infinito? É um infinito enumerável ou não enumerável? Não é? Então, aquele exemplo que eu dei lá das propriedades, imaginando uma reta real passando por mim, e eu estou à distância de 1 metro do número 1, eu poderia pegar um intervalo contínuo também, e a cada ponto desse contínuo eu dou uma distância, mesmo que ela seja muito pequena. Não é? Então, nós podemos dizer que temos infinitas propriedades, e esse infinito é não enumerável, inclusive. Lembrando novamente que os argumentos para mostrar que o não enumerável tem mais elementos que o enumerável são argumentos que funcionam por diagonalização. A ideia do argumento diagonal é você exibe um que está lá no não enumerável e não encontra correspondente ali nos enumeráveis, né? Isso te mostra então que aquele lá tem mais elementos, o não enumerável tem mais elementos. Então isso aqui, em teoria dos conjuntos, é algo super estudado, né? Tem muito material sobre isso. Aqui é só uma visão bem panorâmica e introdutória, só para que vocês tenham consciência de que questões do tipo, questões envolvendo a noção de infinito, são questões que você precisa formular levando em conta esses dois níveis, né? Esses dois níveis aqui, o nível discreto, digamos, e o nível contínuo, ou seja, o enumerável, né? Isso aqui é o enumerável, o contável, isso aqui você pode fazer uma lista, e aqui é o não enumerável, Agora eu vou ler um texto aqui, eu vou fazer uma citação de um texto que está aqui, do David Hilbert. O David Hilbert tem um texto chamado Sobre o Infinito. Esse texto sobre o infinito tem a versão em português aqui, nesse livro que está aí. Tá? O Sobre o Infinito, David Hilbert, tem uma famosa frase aqui do Hilbert. O Hilbert diz o seguinte: nenhuma pessoa poderá nos retirar do paraíso que Cantor criou. Isso aqui isso é bem conhecido, isso aqui do Hilbert. Né? Nenhuma pessoa
deve ser capaz ou poderá nos retirar do paraíso que Cantor criou. Texto sobre o infinito, de David Hume. Reparem o seguinte, o paraíso que Cantor criou é esse paraíso, digamos, da aritmética transfinita, né? Da teoria dos conjuntos, axiomática, que aí tem os elementos para Zermelo depois axiomatizar com seus colaboradores na teoria axiomática dos conjuntos. Aqui nós temos então todos esses elementos mínimos, né, que são usados. Depois as pessoas vão fazer operações entre infinito, vão somar um infinito com o outro, né, multiplicar um infinito pelo outro, um infinito cardinal, um número cardinal pelo outro. Isso pode ser feito também para os ordinais, operações. Aí tem você dá origem à aritmética cardinal, à aritmética ordinal, né? Então, aqui começa, digamos, um terreno muito fértil, né? Porque toda matemática ela é desenvolvida a partir da lógica adicionada com esse símbolo de pertencimento, né? Que é o símbolo base lá de pertencimento, pertinência da teoria dos conjuntos, né? Você elabora toda a teoria de primeira ordem, a aritmética, a teoria Zermelo-Fraenkel, e daí vai toda a matemática surge, né? Eu vou voltar a isso um pouco depois na parte de lógica, né? Por fim, para concluir essa aula, deixe-me ler aqui um trecho. Isso aqui é um livro do senhor Alain Badiou. O livro é O Ser e o Evento, L'Être et l'Événement. O Alain Badiou escreveu isso aqui em 1988. Eu gosto muito desse livro, estou com a versão aqui traduzida para o português. Tá? E nesse livro aqui do Badiou, o Badiou é alguém que ficou muito impressionado por todo esse trabalho feito pelo Cantor, depois sistematizado por Zermelo, Cohen, Gödel, que tem muitos resultados sobre hipótese do contínuo, coisas assim, né? Isso é uma área super difícil dos fundamentos da matemática, ou seja, dos fundamentos da razão. O Badiou ficou muito impressionado com isso, e o Badiou aqui nesse livro, ele tenta extrair da teoria axiomática de conjuntos seus pressupostos ou suas implicações filosóficas, né? De forma que esse livro aqui é espetacular. Eu gosto muito, é um livro que alguns filósofos analíticos não gostam, porque eles acham que o livro não é tão claro. Para mim é um livro que me parece claro e genuinamente filosófico. Eu tenho uma grande admiração pelo Alain Badiou. Então, no livro ele fica avaliando esses conceitos da teoria dos conjuntos, né, e tirando e relacionando isso com muitas outras coisas da filosofia. É um livro realmente espetacular. A introdução é profunda, a introdução no fundo, ela não é só profunda, ela é pesada também emocionalmente. Eu vou ler algumas coisas que o Badiou fala. O Badiou está defendendo aqui que fazer ontologia, quem faz ontologia é a matemática. Então ele tem aquela equação matemáticas no plural igual a ontologia, né? E sobre isso o Badiou vai dizer algumas coisas bem tensas, né? Eu vou ler aqui, vou fazer duas citações aqui do Badiou. Por favor. Olha lá, primeira citação, Alain Badiou. A tese que sustento não declara em absoluto que o ser é matemático, isto é, composto de objetividades matemáticas. Não é uma tese sobre o mundo, mas sobre o discurso. Ela afirma que as matemáticas, em todo o seu devir histórico, pronunciam o que é dizível do ser enquanto ser. Fim da citação. Outra citação, Badiou.
O ressentimento dos filósofos provém unicamente de que, se é exato que foram os filósofos que formularam a questão do ser, não foram eles, mas os matemáticos que efetuaram a resposta a essa questão. Tudo que sabemos, e poderemos jamais saber do ser enquanto ser, é disposto na mediação de uma teoria pura do múltiplo pela historicidade discursiva das matemáticas. Fim da citação. Tem muitas passagens bem pesadas aqui. Enfim, o Badiou é alguém que acha que é a matemática que elabora o discurso do ser enquanto ser. Para concluir essa aula, então, pessoal, mais uma citação. Badiou, citação, L'être et l'événement, no fundo, afirmar que as matemáticas efetuam a ontologia desagrada aos filósofos porque essa tese os retira por completo do que continuava a ser o centro de gravidade de sua fala, o último refúgio de sua identidade. As matemáticas, de fato, não têm hoje necessidade alguma da filosofia e, assim podemos dizer, o discurso sobre o ser se perpetua sozinho. É característico, aliás, que esse hoje seja determinado pela criação da teoria dos conjuntos, da lógica matemática e da teoria das categorias e dos topoi. Esse esforço, ao mesmo tempo reflexivo e intramatemático, torna a matemática segura o bastante de seu ser, embora ainda cegamente, para atender doravante às necessidades de seu avanço. Isso aqui é uma bela introdução, viu? Uma bela introdução feita pelo Badiou. Então é isso, né? O livro do Badiou é desafiador. Então é isso, né, pessoal? Quando nós vamos pensar sobre o infinito, nós temos que levar em conta toda essa configuração proposta pelo Cantor. Lembrando que quando nós dizemos ou conhecemos ou matematizamos algo, isso nos dá uma visão mais precisa. Contudo, mesmo assim, não há segurança alguma de que nós estejamos de fato atingindo a essência do objeto. No final das contas, mesmo tendo toda essa teoria sobre o infinito, quando nós pensamos ainda no infinito, quando nós sentimos o infinito, quando nós sentimos, às vezes, esse vazio existencial das nossas vidas, né, esse sentimento de nada, daí fica claro que mesmo tendo matematizado o infinito, nós ainda não conseguimos entendê-lo 100%. Tá?